Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, nós não temos placa de igreja, não tem CNPJ, não pedimos dinheiro, não aceitamos dinheiro. E estamos aqui, irmãos, para cumprir a palavra de Deus, cumprir o ID do Senhor Jesus, ID por todo mundo, pregar o evangelho. Então estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém? A leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 6, o versículo 37. Senhor Deus, te apresento a palavra do Senhor que será lida e pregada agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, não julgueis e não sereis julgados. É a primeira coisa que ele disse aqui. Por quê, irmãos? A gente julgar é fácil demais, né? Eu lembro até uma pregação que eu fiz quando eu era novo convertido. Tinha uma mulher chorando e o profeta Eli, ao passar e ver ela chorando no banco ali, julgou, achou que ela estava bêbado. Aí quando ela foi falar com ela falou assim, eu não estou bêbada, eu estou chorando porque eu estou em angústia. Então, às vezes a pessoa que é de Deus tem mania de julgar aquela pessoa que está começando a ir na igreja. Uma das maiores causas de fazer o novo convertido sair da igreja é o julgamento dos crentes velhos. De achar que ele não pode beber, que ele não pode fumar, porque viu ele aceitou Jesus hoje, aí amanhã vê ele conversando com ímpio, ou jogando bola, ou fumando, aí vai julgar, vai condenar a pessoa, nem é só julgar, é condenar, falar mal. Aí essa pessoa não volta. Então não julgueis, irmão, não vamos julgar ninguém, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então, irmãos, nós não temos, diante de Deus, nenhuma obrigação de julgar, de condenar, de prender, né? Agora, estão falando de pessoa comum, porque muitas pessoas julgam, irmãos. Ah, mas como que vai prender se não é a polícia? Se você pega aí, reúne um concílio aí, reúne umas 3, 4, 5 pessoas na igreja. Pega um irmão que confessou um pecado. E se você condena ele ali a 5 meses sem comunhão com o corpo de Cristo, né? Sem poder participar da ceia. Você prendeu ele, você condenou ele, foi condenado. Quer dizer que o sangue de Jesus sozinho não foi suficiente para purificar o pecado dele? Não. Ele tem que tomar uma disciplina de 6 meses de comunhão com o corpo de Cristo, sendo que é ele que tem que examinar ele mesmo para poder comer do pão e beber o vinho, o sangue, né? O corpo e o sangue. Não. Agora você acha que você tem o poder de proibir alguém de participar da ceia, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você não tem não, meu irmão. Desce daí, está errado. A única coisa que uma igreja pode disciplinar alguém que confessa algum pecado é tirar dele o cargo. Ele é louvorista, não louva. Ele é diácono, não vai fazer nada, não vai trabalhar na obra lá. Entendeu? Aí pode. Né? Se é dirigente de um ciclo de oração, se canta num grupo de louvor, se é professor de escola dominical, né? Se é um presbítero, um pastor, a única coisa que pode fazer é falar, fica 6, 7 meses, 1 ano aí sem pregar por causa do testemunho, que você caiu, escandalizou, então, mas continua vindo, se Deus permitir na sua mente aí, entre você e ele, participa da ceia. Por que eu falo isso? Porque uma mulher foi pega em flagrante adultério, uma mulher pega em adultério. Aí queriam apedrejar ela, olharam para Jesus e falaram assim, essa mulher aqui foi pega em adultério, e Moisés mandou apedrejar. O que o senhor fala? Jesus olhou para ele e falou assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí saíram um por um, começando dos mais velhos. Aí Jesus, daí a pouco, levanta a cabeça, olha para a mulher e fala, mulher, cadê teus acusadores? Acusadores, fazendo a função de Satanás. Quem é o acusador na Bíblia? Que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que acusava de dia e de noite os santos. Quem é o acusador? Satanás. Aí, tá lá os membros acusando.
caiu em adultério, tem que ficar 6 meses sem participar da ceia. Quem é você, irmão, para proibir alguém de participar do corpo e do sangue? Sabe o que Jesus falou com a mulher? Adúltera, uma mulher adúltera, pega no flagrante. Sabe o que Jesus falou para ela? Cadê os teus acusadores? Ela falou, Senhor, sai um por um, começando dos mais velhos. Jesus falou assim, se eles não te condenaram, e nem eu, tá perdoada, vai, não peques mais. E você acha que precisa de disciplina? Você precisa pôr mais jugo em cima dessa pessoa? Se você é de Deus, para de pôr jugo em cima dos outros, rapaz. Só o que está na Bíblia. Infeliz. Tá dado o recado. Você não tem poder de proibir ninguém de participar do corpo e do sangue, não. E nem de ir nos cultos, não. A única coisa que você vai fazer não vai dar oportunidade para ele. Tá certo. Vai tirar o cargo dele ali temporariamente, até ele se restabelecer. Tá certo. Até o tempo que Deus mandar. É Deus que sabe o tempo. Mas proibir de participar da ceia, irmãos. Você não tem poder para isso não, meu querido. Ninguém tem, não. É entre ele e Deus, é uma coisa muito pessoal dele com Deus, não é de sua conta, não. Não invade a área que não é sua, não. Tá certo? E se ele é um falso crente, se ele é um infiltrado, satanista, se ele é do capeta, entrega ele na mão de Deus e deixa Deus tratar com ele. E se ele participar indevidamente, ele come e bebe para a própria condenação. É entre ele e Deus. Você só ora, fala, Deus, esse aí, ó, satanista, filho do capeta, filho do inferno, entrou dentro da igreja para destruir, porque tem, irmãos. Tem. Eu não estou xingando eles, estou falando o que eles são, filhos do capeta. Jesus disse para os escribas e fariseus, vós sois filhos do diabo, que é vosso pai. Então, isso não é xingar ninguém. Isso é reconhecer que o diabo tem os filhos dele na terra e põe eles dentro da igreja. Entendeu? Então, cuidado. Você não está julgando, não, mas dom de discernimento de espírito é para isso que ele serve. Toma cuidado. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Faz a obra de Deus sem julgar e sem condenar ninguém. Tá bom? E sem falar mal dos outros. Dai e dar e ser-vos-á dado. Dai. Então nós temos que ajudar, irmão. Tem que ajudar. Quando Deus manda, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deus te mostra quando você tem que fazer. Então, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço. Então Deus vai te dar. Se você também dá. Você tem que ajudar. Se a pessoa está passando fome, não tem comida, como é que você não vai ajudar, irmão? Pelo amor de Deus. E às vezes Deus manda a gente ajudar com outras coisas. Se Deus mandou, ajuda. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então cuidado com o que você vai fazer com os outros, com a forma que você vai medir, porque vão te medir também. Tá bom? E dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego, guiando outro cego? Não, ambos cairão na cova. Então, alguém que vai guiar um cego precisa enxergar. O discípulo não é superior a seu mestre. Se o Senhor Jesus serviu e veio para dar cura, dar libertação, dar vida eterna, então nós temos que seguir o exemplo dele. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus, irmão. A coisa mais importante que nós podemos dar para alguém, ou doar para alguém, ou compartilhar com alguém, é a salvação, trazer essa pessoa ao Senhor Jesus e levar o Senhor Jesus até essa pessoa. É o mais importante. Então, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Nós temos que dar, nós temos que doar, nós temos que compartilhar o nosso conhecimento e a palavra de Deus com as pessoas, para que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Então, por que você presta atenção no defeito do seu irmão, nas falhas, nos pecados dele, e não repara no seu próprio olho? Não repara no seu próprio erro? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Então, se você está vendo o pecado dele, olha para o seu. Hipócrita, tira primeiro o teu pecado, a tua trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Então, você parando de pecar, você pode ajudar. Você pode levar o Senhor Jesus até outras pessoas. Por quê? Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Se a árvore é boa, ela dá bom fruto.
E não há árvore má que dê bom fruto. Se a árvore é de espinha, de veneno, ela vai ser sempre aquilo ali. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então dá frutos de bom, meu irmão. Dá frutos de bênção. Para de dar fruto de condenação, de julgamento. Entendeu? De inveja, de trem ruim em cima dos outros. Compartilhe os frutos bons. Qual o fruto bom que nós temos para compartilhar? Qual o melhor? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas de abrolhos. O homem bom do tesouro bom do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então que no nosso coração esteja repleto de palavra de Deus, de Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos compartilhar o Senhor Jesus com as pessoas que nos rodeiam. Esta é a palavra, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de você. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. E você, meu querido, que está aí, que foi julgado, que teve numa igreja, que congregou e o pessoal daquela igreja te matou com a língua deles, com o julgamento deles, com a pressão deles, querendo te exigir santidade, querendo fazer a função do Espírito Santo, que é Ele que nos converte, Ele que nos convence da morte, do pecado e do juízo. E as pessoas tentarem fazer isso. Irmão, volta para o Senhor Jesus agora. Volta depressa. E você, meu querido, que está assistindo aí, que tem a oportunidade hoje de arrepender dos seus pecados, se arrependa dos pecados, você é infeliz, você anda em trevas, você tem um vazio no seu peito, uma escuridão, uma tristeza profunda, uma depressão, uma opressão, você não tem paz. Saiba que você está debaixo de ataque de demônios, do diabo, de Satanás. Você precisa confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos pecados, abandonar os pecados, entregar a sua vida a Deus, para que você tenha paz, para que você tenha liberdade. E somente Deus, somente o Senhor Jesus vai poder te libertar na unção e na direção do Espírito Santo aqui na terra. Arrependa-te dos teus pecados e confessa eles agora, entregue o teu caminho ao Senhor Jesus. Para tudo que você estiver fazendo, repete comigo aí agora que eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Para aí. Repete comigo agora. Senhor Jesus, Criador, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Perdoa todos os meus pecados. Eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador agora, com a minha própria boca. Eu confesso, o Senhor é o meu Salvador. Ó Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, a Bíblia, para eu não pecar contra ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E que o anjo do Senhor, Jesus, desça e acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Ótima coisa que você fez, a paz do Senhor Jesus, e que Deus continue te abençoando muito. Irmão, segue aí para você ouvir mais a palavra de Deus. Segue o Senhor Jesus junto comigo. Segue aí. Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. Tem várias pregações. Entra lá, compartilha pregações, vão ganhar uma para o Senhor Jesus. E assiste para você fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus.